A paz de Jesus inunde a cada coração que ouvir este vídeo. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Aleluias. Eu também vou ler João 14, 6. Que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Também quero ler João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero ainda ler João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluias. Ainda quero ler um versículo em Lamentações, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Nós vemos no princípio, em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. É no versículo 26. É quando ele diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Essa é a parte A. E também o 27, quando disse: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus, né? Deus fez o homem à imagem dele, a semelhança dele, com a natureza dele. Criou o homem com vida. Aleluias, glória a Jesus. O homem, aleluia, vida plena. Ele criou o homem com a vida dele. Glória a Jesus. O homem só conhecia a vida. Ele deu vida ao homem. Ele fez o homem, aleluias, e fez a mulher com vida. Fez o homem, fez a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fez o homem a semelhança do Pai, a semelhança do Filho, a semelhança do Espírito Santo. Glória a Deus, quando ele diz: façamos. Aleluia, porque ele e o Filho e o Espírito são um. Aleluia, a Trindade Santa. Glória a Jesus. Então Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem santo, puro. Tanto que eles estavam nus, mas eles não se via nus. Eles não conheciam a nudez.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, o homem e a mulher. Aleluias. O ser humano que ele criou do pó da terra, soprou nas suas narinas, deu do seu fôlego de vida. Aleluias. Glória a Deus. E ele preparou um jardim no Éden, estruturou aquele jardim com todo o alimento. Nós sabemos que quando ele preparou o jardim, ele já tinha criado todas as outras coisas. Glória a Jesus. Mas agora chegou a hora de criar o homem. Ele cria o homem e coloca no jardim. Deu-lhe todo o mantimento. Preparou todo o mantimento. Aleluias. E ordenou o homem que poderia comer tudo aquilo. Porque o Senhor, Ele cuida, né? Ele tem um cuidado especial. E assim Ele fez com o homem quando Ele criou aquele casal. Ele deu tudo, né? Mas também Deus dá um limite. Glória a Deus. Ele deu tudo. Ele pode comer de toda árvore. Aleluias. Disse os animais, tudo ali, né? Que o homem poderia usar como mantimento. Então, mas ordenou, pode comer de toda árvore, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Desta não comereis, porque certamente, no dia em que vos comer, certamente morrerás. Então o Senhor avisou, não era para eles comer, deu uma ordem. Porque no dia, se eles desobedecessem e comessem, morreria. Glória a Deus. Então estava ordenado o limite. O que poderia fazer e o que não poderia fazer. E ali, aquele casal, naquela comunhão com Deus, todos os dias, na viração do dia, o Senhor chegava, tinha aquela comunhão, né, com a sua criação. O Criador com o criado. Né? E ali eles tinham aquela comunhão maravilhosa. E Deus tinha prazer, né? Se comunicar com a sua criação. Com o ser humano que ele tinha criado ali. Né? A sua imagem, a sua semelhança. Mas, ao redor tinha alguém que estava olhando, observando e com inveja. E aí tramou uma forma, quando usou a serpente para enganar. Usou a serpente para derrubar, para fazer o homem desobedecer. E aí o homem perdeu a vida. Perdeu a vida. Perdeu a comunhão com Deus. Então, quando comeram do fruto, que não era para comer, o que é que o homem e a mulher sentiu? Sentiu vergonha, sentiu medo de Deus. E se esconderam. Nós sabemos da história. Então, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Eu quero, aleluias, falar sobre como começou. Como o ser humano perdeu o mais precioso, que é a vida. Morreu por desobedecer. Entrou o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Que apesar de tudo o Senhor prometeu. Apesar de tudo o homem estava nu, se vestindo de folha. Mas Deus não deixou eles vestidos de folha.
que a folha não tinha nenhuma segurança. Mas Deus matou o cordeiro, semelhança de Cristo. Aleluia. E com a pele fez roupa, vestiu o homem e a mulher. Glória a Deus, que eles não ficaram nus. E como o Senhor, né? Não quero vocês nus. Olha a roupa aqui. O Senhor fez a roupa. Não quero que vocês permaneçam no pecado, mas eu quero que vocês se arrependam. Em outras palavras, Deus, né? Era o desejo de Deus, mas eles não entenderam, não se arrependeram. Mas, glória a Deus, que Deus envia Jesus, seu Filho. Depois de toda a trajetória, depois de todo experimento, depois de todos que Deus levantou, nenhum ser humano conseguiu. Nenhum ser humano conseguiu ser perfeito. Então, o próprio Deus, em seu Filho, precisou vir ao mundo. Como está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus envia o seu Filho. Aleluias. E veio para trazer a vida. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aonde eu quero chegar Deus nos fez com vida, a desobediência, o pecado destruiu, nos tirou da vida. E o pecado nos trouxe a morte. Deus fez o homem, a mulher só com vida, mas a desobediência, o pecado trouxe a morte. E o homem passou a viver na morte. Perdeu a vida e ganhou a morte. O salário do pecado é a morte. E o que Deus prometeu, que se eles comessem daquela árvore, morreria, aconteceu. Se cumpriu. Porque a palavra de Deus se cumpre. Aleluias. Glória a Deus. Mas onde eu quero chegar, aleluias, é quando Jesus vem, se faz carne e habita entre nós. O que eu quero dizer é que aquele versículo ali, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Sabemos que por causa desse pecado, por causa dessa desobediência, por causa desta morte, Jesus veio para trazer vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o homem perdeu a vida. Então, para encontrar o caminho em volta ao Pai, tem que ser por Jesus. Que Jesus, ele veio, tomou a minha morte, tomou a tua morte. Tomou a morte de toda a humanidade e morreu no meu e no seu lugar. Aleluia, mas glória a Deus, que ele venceu a morte. Glória a Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscitou, nos fazendo mais que vitoriosos nele. Aleluias, aleluias, aleluias. E ele deu uma ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluias. Aleluias. O evangelho é o próprio Jesus. E Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aleluias. E ele
Quando nós cremos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e nos arrependemos, e invocamos o nome dEle, passamos a viver no caminho. Passamos a viver no caminho. Precisamos estar olhando somente para Ele. Ele não nos chamou para uma religião. Ele nos chamou para o caminho. Ele nos chamou, aleluia, ao arrependimento. Aleluias. E nós nos arrependemos, nós cremos e nos arrependemos e passamos a viver no caminho. E é neste caminho que é Jesus, que temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Ele começou e Ele consumará. Aleluia. Ele começou a boa obra, há de completá-la. Mas é nele, é olhando para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É invocando o nome dEle. Eu estou no caminho, que é Jesus. Eu estou me congregando em uma igreja, mas eu, com meus irmãos, preciso estar olhando para Jesus. Preciso estar olhando para o autor e consumador da minha fé. Aleluias. Glória a Deus para o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Precisamos encontrar a verdade em Jesus. Aleluias. Porque o pecado transtornou. A mentira entrou. A mentira dominou. E precisamos orar, melhor dizendo, precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Estamos no caminho e precisamos estar vigiando e orando para não cairmos em tentação. Glória a Jesus. Jesus nos ensinou. Glória a Deus. Precisamos estar invocando o nome de Jesus a cada dia. Precisamos estar nos arrependendo a cada dia. Entendendo que nós não podemos viver sem o Senhor Jesus. Que Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você, Ele é tudo para nós. Eu preciso me examinar a mim e ver aonde, aleluias, aonde está a verdade em mim, aonde eu preciso me libertar, aonde ainda existe mentira na minha vida, aonde estou presa pelas prisões da mentira. Glória a Jesus e a verdade, que é Jesus, quem tem todo o poder para me libertar de toda mentira, de todo engano de Satanás. Eu nasci em um sistema onde já havia o pecado. Eu nasci, você nasceu em um sistema onde já encontramos vários ensinamentos. Cada religião tem um ensinamento. E o inimigo das nossas almas criou muita coisa para confundir, para impedirmos de trilharmos no caminho certo. Mas o caminho é Jesus. Temos que estar nele, em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando só para Jesus e invocando o nome dele cada dia. Nos arrependendo cada dia. Aleluias, invocando. Pois a palavra de Deus diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo.
Aleluias, glória a Deus. E eu preciso ser salva de todo engano, de toda mentira. Aleluias. E se eu invoco o Senhor, Ele vai me salvando, vai me mostrando onde está a mentira, onde está o engano. Aleluias. O que é verdade e o que é mentira. Glória a Deus, é disso que precisamos. Precisamos saber, precisamos descobrir. Só em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus, e Ele é que nos liberta. E está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Precisamos do Filho, precisamos da libertação total. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Precisamos verdadeiramente estar livre. Livre da mentira, do engano, livre do pecado. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Livres. Reencontrando com a vida que Deus nos fez com vida. Aleluias! O pecado trouxe a morte e passamos a viver no engano. Mas graças a Deus que o Senhor enviou seu Filho. Encontramos o caminho, estamos no caminho, precisamos descobrir a verdade. Aleluias! Precisamos descobrir a verdade em Jesus. É invocando, é buscando, é adorando, é louvando, é vigiando, é orando. Aleluias! É clamando ao Senhor. Ele é a verdade. Oh, aleluias! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não estamos libertos, se não estamos totalmente libertos, se estamos presos é porque precisamos conhecer a verdade. E a forma de conhecermos a verdade é invocando o nome do Senhor Jesus. É buscando, aleluias, aleluias, a total verdade. Oh, glória a Deus. Aleluias, 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 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado, livres da mentira, livres do engano de Satanás. Aleluias, aleluias. E restaurando a vida que Deus nos deu, Deus nos fez, restaurando a imagem, a semelhança de Deus, restaurando a total comunhão com o Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Podemos voltar a viver no jardim do Éden. Aqui nesta terra onde nós vivemos, podemos sentir o jardim do Éden onde estivermos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluias! 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 Nossos pais pecaram e nós herdamos o pecado, nascemos no pecado. Aleluias! Mas temos a promessa. Mas temos não só a promessa, mas o cumprimento da promessa, que foi Jesus vindo para nos libertar. Jesus vindo, trazendo, aleluias, vindo, aleluias, nos mostrando o caminho, nos revelando o caminho, nos revelando a verdade, nos revelando a vida, o qual não conhecíamos, o qual não sabíamos. E Satanás se andava com o ser humano. Mas Jesus veio
pelo seu amor, pela sua misericórdia. Pois a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E é nesta bondade, é nesta misericórdia que alcançamos a verdade, que alcançamos o caminho, que alcançamos a verdade, que alcançamos a vida. Em Jesus. Em Jesus. Este é o segredo. Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Então, devemos cada dia invocar o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós já estamos no caminho, mas precisamos invocar cada dia para conhecer, descobrir que é mentira que está na nossa vida, para ser liberto, para ser totalmente liberto, para ser verdadeiramente libertos. Aleluias, da mentira do engano de Satanás e voltar a ter vida e vida em abundância. Porque Jesus morreu no seu lugar. Aleluia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo vida e vida com abundância. E esta vida que ele tem para nós, esta vida com abundância, a vida que Deus nos deu quando ele nos criou. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que foi perdido com o pecado, mas Jesus veio restaurar, porque está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, possamos estar nesta fé, nesta confiança e descansarmos no Senhor, na busca, invocando e recebendo cada dia a libertação. Até chegar à total libertação, até chegar à vida, à imagem, à semelhança e à presença do Criador, a presença do nosso Pai, a presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Filho. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, Santo de Deus. Aleluias. Jesus na certa quer falar comigo. Jesus na certa quer falar contigo. Ouça esse vídeo. Deus tem muito a falar. O Espírito de Deus tem muito a falar. Jesus Cristo tem muito a falar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem muito a falar ao teu coração. Preste atenção. Invoque o nome dele. Glória a Jesus. Invoque o nome do Senhor e seja salvo da mentira, do engano de Satanás. Seja salvo da religiosidade, do peso da religiosidade. E seja livre, seja totalmente livre. Como diz no versículo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja libertos por Jesus e seja totalmente livre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, abre o entendimento, Pai, de cada ouvinte deste vídeo.
Abre o entendimento, Senhor. Abre os ouvidos para que ouça a voz do Teu Espírito. Abre os olhos para que veja a Tua luz. Aleluias, aleluias. E toda a prisão de Satanás caia por terra. Seja desfeita, quebrada, destruída, neutralizada. E as almas, e os filhos, as filhas e as almas sejam libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Somos filhos de Deus. Aleluia, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro que venceu, esteve morto. Está escrito em Apocalipse 5. O Cordeiro que venceu esteve morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, línguas e nações, e os fez reis e sacerdotes. E nós, criação de Deus, nós, povos de Deus, somos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo ali na cruz. O Cordeiro que venceu nos comprou com seu precioso sangue. Aleluia, não foi com prata nem com ouro, mas foi com seu precioso sangue. Nos comprou para Deus, nós somos de Deus e Satanás não tem direito sobre a nossa vida. Aleluia, somos de Deus, igreja. Acorda, igreja, desperta, igreja, nós somos de Deus. Toda religiosidade, engano de Satanás caia por terra em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor, o povo do Senhor seja liberto. Para a glória do nome do Senhor, seja totalmente livre para servir, adorar, obedecer. Para obedecer ao Senhor, adorar, servir e pregar o evangelho a toda criatura, com verdade, em espírito e em verdade, para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Glória a Jesus.